Sinopse: muita chuva. Enchente. 4 adultos e uma criança se abrigam numa casinha, à beira do caminho de uma estrada enlameada. Não se conhecem, nem sabem os nomes uns dos outros. Mas deparam-se com o dono da casa morto, e tudo leva a crer que ele foi assassinado. O que fazer? Sem ter para onde ir, eles resolvem conversar e falar sobre si mesmos. Todos ali têm um motivo para ter passado por aquele caminho, naquele momento, e todos têm suas histórias de dificuldades e sofrimentos. Um desconfia do outro. Afinal, quem assassinou o proprietário da casa? E por quê? À beira do caminho. Psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Pelo espírito, Antônio Carlos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. A enchente. Mila estava no barco, olhava preocupadíssima o rio que estava enchendo cada vez mais. Será que não tem perigo continuar essa viagem? O rio está tão cheio. Mila perguntou a um homem que trabalhava no barco. O trabalhador, sem paciência, talvez por ter respondido a mesma pergunta várias vezes, resmungou mal-humorado. Não, senhora, não tem. Porque, sabendo que estava chovendo, a senhora pegou o barco para viajar. Que ficasse em casa. Mas não se preocupe, tudo está sob controle. Mila estava com medo, sem querer, apertou a mão da filha, que reclamou. Ai, mamãe. Não aperte minha mão. Mila afrouxou, mas não soltou a mão da filha. Havia entrado no barco sabendo que chovia e com previsão de mais chuva. A viagem seria de 5 horas, porém já havia sido avisada de que, pelo fato de a embarcação ir a favor da correnteza, demoraria menos tempo. Ela, de tanto ler o roteiro do que tinha de fazer, o sabia de cor. Meu Deus! Esta chuva que não para, resmungou Mila. O barco chacoalhava. Estavam, como muitos outros passageiros, sentados em cadeiras de plástico que estavam pregadas no piso. O barco tinha 2 pisos e ela estava no superior. Era coberto e, pelas janelas, via a chuva que ora afinava, ora engrossava, e, pelo que ouvia, o rio estava enchendo muito rapidamente. Um casal de idosos que estavam sentados perto levantou-se, aproximou-se dele e tentou acalmá-la. Senhora, disse o senhor, pelo visto é a primeira vez que viaja de barco. Não se preocupe, o rio está enchendo, mas, como não está ventando, não tem ondas altas. O perigo são as ondas. O rio é mais perigoso para a navegação durante a seca, por causa dos bancos de areia no fundo. Nós 2 viajamos sempre. Não se preocupe. Obrigada por me informar, Mila agradeceu. Será que irei demorar para descer? É no posto 46. Estamos no 43, informou o senhor. Está com tudo arrumado. Talvez cheguemos onde deve descer em 30 a 40 minutos. Eles anunciam 5 minutos antes. Quando escutar o anúncio, deve ficar perto da escada e, quando parar, disser rápido. Penso que tudo está certo, disse Mila. Comprei capas de chuva, guarda-chuva, sacos plásticos, e já os coloquei na mala e na mochila. Então está tudo pronto. Cuidado ao descer e, ao andar, espere o barco parar, parece que a margem está alagada, aconselhou a senhora. Milos agradeceu e o casal voltou para os seus lugares. Mila, a Emília, verificou novamente se tudo estava em ordem. Olhou a mala, colocara nela 2 sacos plásticos de lixo e outro na mochila. Comprou 2 capas de chuva transparentes, vestiu uma na filha, e outra, nela, colocou sacos nos pés, e o moço que os vendera passou fita isolante para que não saíssem do lugar.
Assim informou o vendedor, não se molharão, porque a chuva não passará logo. Pela previsão, vai chover muito ainda. Mila olhou para a filha, que estava distraída olhando as pessoas por uma das janelas. A menina tinha 6 anos e era linda, pelo menos para a mãe coruja. Giovanna, a filhinha, comia a bolacha que a mãe comprara no bar antes de entrarem no barco. Atenta, nervosa, logo após pararem no posto 45, ela colocou a mochila nas costas da filha. Ao escutar o anúncio da parada 46, se dirigiu rapidamente para a escada. Outras pessoas desceram, talvez umas 6. Passou por uma rampa de madeira que ainda não estava alagada e se defrontou com uma construção de madeira que estava erguida, uma palafita, onde estavam bares e se vendiam as passagens. Mila não olhou para ninguém, somente prestava atenção onde pisava. Com uma mão carregava a mala e com a outra assegurava a mão da filha. Quando chegou ao bar, olhou em volta, pensou que, talvez pela chuva, Serafim fosse esperá-la na chegada do barco. Não o viu e parou no bar, que, embora molhado, não estava alagado. Comprou sanduíches, comeram e, embora chovesse muito, Mila precisava ir, tinha decorado o trajeto, teria que ir pela estrada de terra, andar por uns 40 minutos e encontrar uma casinha do lado esquerdo. Deveria passar e seguir por mais uns 30 minutos até a ponte, uma passarela. Era lá que Serafim a esperaria. Dissera que a ponte era somente para pedestres, por isso ele ficaria do outro lado, porque iria de caminhonete. Ela tinha que carregar a mala, que estava pesada, porque estava embrulhada com os sacos de lixo para não molhar, então teria que esquecer as rodinhas. Depois, pelo que vira, a estrada estava com muita lama. E a chuva não passava. O rio, Mila escutou um homem comentar, mostrando uma estaca com medidas. Em dias normais, chega até ali, na seca, até mais abaixo. Com esta chuva, subiu já uns 4 metros. Mãe e filha acabaram de comer e Mila decidiu ir. Não posso ficar aqui, são 12 horas, meio-dia, tenho de ir enquanto está claro. Gi, preste atenção, temos de ir andando. Com esta chuva, mamãe. Não dá para esperar parar de chover? A chuva parece que não irá passar. Vamos, filha. Mila chamava muito de filha. Você deve, com uma mão, segurar o guarda-chuva aí, com a outra, meu cinto ou minha blusa. Tenha cuidado para não cair. Certo? Mila, com uma mão, seguraria o guarda-chuva aí, com a outra, levaria a mala. Se a senhora for pela estrada, deve ir pela beirada, pelo capim, porque na estrada é muita lama e as poças d'água podem ser buracos fundos. Pela beirada preste atenção para não escorregar. O dono do bar aconselhou. Ali era também ponto de venda de bilhetes do barco e o restaurante. Naquele momento, havia umas 10 pessoas. Elas aguardavam o próximo barco. Milo agradeceu e foi para a estrada. Logo nos primeiros passos viu que a caminhada seria difícil. Começo a me arrepender de ter me aventurado nesta viagem. Tomara que vale a pena. Com cuidado, as duas, olhando bem por onde pisavam, onde colocavam os pés, foram caminhando. Giovanna escorregou por 2 vezes e estava choramingando. Mila, com a mala pesada, revezava as mãos, ora uma segurava o guarda-chuva, ora a mala. 1 hora de caminhada, da forma como estamos andando, levará 2 horas, pensou Mila lastimando. Viu a casinha. Mila e a menina atravessaram a estrada e ficaram em frente à casa. Da estrada até a casa dava uns 20 metros. Vamos lá, decidiu Mila. Talvez alguém nos informe como está a estrada. Tudo bem, concordou Giovanna. A casa tinha à frente uma pequena varanda coberta. O local estava molhado, mas não alagado. A porta estava aberta, mas somente um vão. Mila colocou a mala e o guarda-chuva no chão. O de casa.
Mila falou em tom alto e bateu palmas. Nada. Será que não tem ninguém? Está aparecendo. Fique aqui, Gi. Vou olhar. Mila entrou e voltou logo. Giovanna estava assustada. É melhor irmos e logo, ordenou Mila. Mamãe, não estou gostando daqui, não vejo ninguém, reclamou a menina. Voltaram para a margem da estrada pelo capim que, embora escorregasse, não tinha lama e foram andando. A chuva não parava, mas naquele momento afinava. Caminhando devagar, atentas aonde pisavam, seguiram por uns 40 minutos. Mila escutou barulho d'água e esse barulho foi aumentando conforme foram se aproximando do riozinho. De repente viram o rio, que não era pequeno como o Serafim descrevera, mas enorme com correnteza forte. Mãe e filha pararam, e Mila olhou apavorada. Como atravessar? Não vejo a ponte que Serafim afirmou ter, ou seja, uma passarela. Via a estrada acabar com as águas barrentas, barulhentas do rio, mas viu que, do outro lado, na continuação da estrada, havia 2 pilares ou estacas. Ali deve estar a ponte, que está submersa ou foi levada pelas águas e nada mais resta dela. O que vamos fazer? Perguntou mais para si mesma. Volte. Voltamos. Mila se assustou e viu que o volte fora de um homem, e o voltamos, fora de sua filhinha. Não quero entrar na água suja, reclamou Giovanna. Senhora, aconselhou o homem, não pode passar. Passei aqui faz 3 horas e a ponte já estava imersa nas águas, mas ainda era vista, agora não se vê mais, a água subiu muito. Fui ao ponto dos barcos, mas estes pararam. E é voltar, mas está muito perigoso atravessar, não estou vendo a ponte e não tem como saber se ela ainda existe. O homem falou, virou e foi andando pela estrada. Mila olhou para um outro lado do rio, não viu ninguém. Serafim não deve ter vindo me buscar com esta chuva, talvez tenha pensado que não consegui pegar o barco e que fiquei naquela cidade. Não está me esperando e não tem como, com essa correnteza, passar, nem sozinha e muito menos com Giovanna. Devo voltar. Mas para onde? Talvez perto do barragem alguma pousada. Estou com pouco dinheiro. Aqui, olhando o rio, é que não posso ficar. Vamos voltar, determinou Mila. Ainda bem. Estou com medo e cansada, não quero mais andar, queixou-se a menina. Giovanna estava de fato cansada, Emília também, a mala parecia ainda mais pesada, e a filhinha resmungava e choramingava. Mamãe, não quero mais andar. Estou cansada. Por favor. Não podemos parar, filhinha. Não podemos. Mamãe não tem como pegá-la. Por favor, se esforce mais um pouquinho. Ao avistar a casinha, Mila resolveu parar e pedir abrigo. Pelo menos por 1 hora, somente para descansar. Com o tempo fechado e chovendo, parecia que logo escureceria. Entraram na varanda. Mila colocou a mala no chão e fechou o guarda-chuva. Bateu palmas e pediu. Por favor, alguém pode me ajudar? Entre. A porta abriu e Mila se defrontou com uma moça alta, clara, cabelos curtos, musculosa, que explicou. A casa não é minha. Mas pelo jeito os donos não estão. Estou com esse moço abrigada aqui. Antes de entrar, tirem as capas, pendurem-nas ali e tirem também os calçados se estes estiverem molhados. A casa é minime, se entrarem molhadas, molhem o chão, que está seco. Não podemos ficar com o chão molhado. Mila fez o que a moça sugerira, tirou os sacos plásticos dos pés e, por incrível que parecesse, os calçados estavam secos. Entrou. Estou cansada, e minha filhinha,
Mais ainda, contou Mila. Sente-se aqui. A moça mostrou uma cadeira. Querem água? Mila olhou o moço. Ele estava calado, parecia aborrecido e, quando se viu observado, ensaiou um sorriso. Ele estava molhado e sem camisa. A moça pegou um copo, tirou água de um pote e deu para Mila, que serviu primeiro a filha e depois tomou. Molhei-me demais, explicou o moço. Torci a camisa e a coloquei perto do fogão para secar. Torci também a calça e estou com ela molhada. Que chuva! Vocês sabem de quem é esta casa? Perguntou Mila. Não faço ideia, respondeu a moça. A porta estava aberta e entrei após ninguém ter respondido meu apelo de ajuda. Eu cheguei quase ao mesmo tempo que esse moço. Nós dois entramos juntos. Estamos esperando a chuva parar. Ou o tempo melhorar e as águas abaixarem, disse o moço. Zed, ouviram de um homem que apontou a cabeça na porta. Milo reconheceu, era o homem que encontrara na estrada, onde deveria estar a ponte. Não tem ninguém na casa, ou seja, os donos não estão. Estamos aqui abrigados, a moça tentou explicar. Se quiser entrar, deixe seu guarda-chuva, capa e botas, tudo que está molhado, aí na varanda para não molhar a casa, que está seca. O homem o fez, aceitou a água oferecida e indagou. Vocês não viram o Zed? Ele é o dono da casa. Não vimos, respondeu a moça. Chove muito, exclamou o homem. Todos concordaram. Eu estou pensando em ir ao ponto dos barcos. Vocês sabem se lá há onde pernoitar? Perguntou Mila. Nem pense nisso, advertiu o moço. O pessoal de lá não é confiável. A senhora e a menina. Pode ser perigoso. Estou vindo de lá e me informaram que a estalagem está lotada. Se as águas do rio continuarem subindo, talvez inundem a pousada, que fica atrás do posto uns 10 metros. Mila aconchegou mais a filhinha no colo e sentiu medo. Não se assuste, mãe, pediu o homem. De fato, escutei reclamações de pessoas que disseram ter tido objetos sumidos lá. A pousada é pequena, tem 10 quartos e, quando ocorre algo que faz os barcos pararem, fica lotada e eles abusam no preço. É melhor ficar aqui. Estou pensando no que pode nos acontecer aqui, preocupou-se a moça. E se o dono não nos aceitar? Ele pode voltar, afinal a casa é dele, e nos expulsar. Isso pode acontecer, mas por enquanto é melhor ficarmos aqui. Logo que minha camisa secar, eu avisto, disse o moço. O senhor conhece o dono da casa? O chamou na porta e indagou Mila. Sim, conheço, respondeu o homem, ele é uma pessoa solitária, mora sozinho. Estranho não encontrá-lo em casa com esta chuva e com inundações. Talvez tenha viajado, observou a moça. O fato é que deixou a porta aberta. Pelo menos eu que cheguei primeiro encontrei a porta somente encostada. Talvez não a tenha fechado por ter ido aqui perto e a enchente do rio não o deixou retornar, concluiu o moço. A casa consiste nisso que está vendo, mostrou a moça para Mila, a varanda, este cômodo, que pode ser sala, separadas somente por essa mini parede baixa, está a cozinha, tem outra porta, e outra varanda, que tem um tanque, um varal e a latrina. Banheiro? Perguntou Mila. Um vaso sanitário de antigamente, informou a moça. Preciso ir, pediu Emília. Então venha, mãe, e traga a filha. Levo vocês, ofereceu-se a moça. Mila levantou e olhou para o local. A moça realmente descrevera o lugar. Na sala havia 6 cadeiras e uma mesa pequena medindo talvez 1 metro por 80 centímetros. A mini parede era uma repartição de uns 2 metros de comprimento por 1 metro de altura que separava a sala da cozinha, e, para passar de um cômodo ao outro, um vão de uns 80 centímetros. Ao passar pela cozinha,
Mila viu que havia duas prateleiras, uma com utensílios domésticos, panelas, pratos, talheres, e outra com alimentos. A porta da cozinha era como a da frente, de tábuas de madeira. As três passaram pela porta e viram uma outra varanda, que estava molhada, e nela havia, como a moça descrevera, um tanque com um esguicho e, do lado esquerdo da varanda, outra porta. É aqui a latrina. Você conhece uma latrina? Indagou a moça Mila. Não conheço, respondeu Mila. É melhor não se assustar, preveniu a moça. Abriu a porta e sentiram um cheiro desagradável. Era um cômodas pequeno, onde tinha somente um vaso sanitário. Em cima do vaso, estava o papel higiênico pendurado no arame. Passe o papel na borda do vaso, coloque a menina, espero aqui em frente à porta, e não a feche, não cabem duas pessoas aí dentro, comentou a moça. Foi o que Mila fez, e, após, ambas, mãe e filha, foram ao tanque para lavar as mãos. Ao passar pela cozinha viram frutas no armário. Vamos pegá-las para comer e antes lavá-las no tanque, decidiu a moça. Assim o fizeram, as três voltaram à sala e sentaram nas cadeiras. Pegue para você, menina, ofereceu a moça, as frutas que quer comer. O restante, vamos dividir. A chuva não passa e agora voltou a engrossar. O tempo está péssimo e estamos ilhados. O melhor é ficarmos aqui e passarmos a noite. Não dá para irmos a lugar nenhum. Não tem como seguir pela estrada para ir à cidade, pois não sabemos se a ponte ainda existe ou se está embaixo d'água, e a correnteza do rio está muito forte. Se esse rio era pequeno, agora está enorme. Voltarmos ao posto do barco, não dá, segundo o moço, os barcos pararam, e a pousada está lotada e prestes a inundar. Devemos ficar aqui, pelo menos eu ficarei. Estou acostumado a ficar em locais ruins, informou o moço. Aqui pelo menos não chove e não tem como inundar por não estar perto dos rios. Penso que é melhor ficarmos aqui. Eu ia pegar o barco, agora terei de esperar. Se o dono da casa, esse Zé de, retornar, pedirei a ele para pernoitar, e quem puder pague pela hospedagem. É uma emergência, ele com certeza entenderá. Eu e minha filhinha, não encontro outra alternativa, ficaremos. Será que a inundação irá durar por dias? Mila quis saber. Primeiro terá de parar de chover para terminar essa enchente, esclareceu o homem, não somente aqui, mas também onde correm os rios. De fato, pelo Rio da Pontinha, que é uma passagem de pedestres, não passam veículos, e está encoberta. O rio é raso e até pode-se atravessá-lo andando por entre as pedras, os veículos atravessam por ele. O riozão, este está muito cheio, mas não apresenta perigos se não ventar forte, ele enche e volta ao normal sem causar transtornos. Para os barcos pararem é porque se ultrapassou o limite da enchente, e os navegantes temem. O senhor é daqui? Mora aqui perto? Perguntou a moça. Aqui perto, não respondeu o homem, mas venho para estes lados, não com frequência, mas venho e conheço todos os moradores da região. Seguindo pela estrada, atravessando a ponte, por uns minutos de caminhada, está a cidadezinha. Moro num sítio perto dela, conheço bem a região e também o Zadi, o José Diogo, o dono deste pedaço de terra, deste sítio, ele mora aqui sozinho. Ele é sistemático, talvez ache ruim nossa invasão, mas somos 5 e ele não terá como nos expulsar se ficarmos unidos. Vi na cozinha, mostrou a moça alimentos, podemos fazer uma sopa para nos alimentarmos. Pegou as frutas, menina? Ótimo. Vamos repartir, 2 mangas para você, 2. Todos ganharam frutas e comeram. E aquela porta? Mostrou Mila. O que tem ali? Deve ser o quarto, concluiu a moça. Não entramos por respeito.
Visitas não devem entrar sem serem convidadas na casa alheia. Entramos. Foi uma emergência. Mas o quarto é privativo. Por que não podemos entrar? O moço quis dar sua opinião. O senhor dono da casa, o senhor Zadi, não está e não vamos mexer em nada. Porém eu poderia, emprestado, colocar uma roupa dele seca. A minha camisa está secando, talvez nem seque, e eu estou com a calça molhada. A noite esfria. Vamos fazer uma votação, sugeriu a moça. Quem acha que devemos entrar no quarto do dono da casa levante a mão. Todos levantaram, até a menina. Já que invadimos a casa do Zadi, opinou o homem, o podemos fazer também no quarto. Pelo jeito, teremos de passar a noite aqui e, se não quisermos passar fome, teremos de fazer comida. Eu posso pagar pelo que pegarmos. O que não podemos é sair daqui nesta chuva, nesta enchente e não termos onde passar a noite. Sendo assim, vamos entrar nesse cômodo, nós três, determinou a moça. Ela apontou para o homem e para o moço, que levantaram e, juntos, empurraram a porta, que não estava trancada. Os três também exclamaram juntos. Meu Deus! Gritou o moço. Valei-me, minha Nossa Senhora! Clamou a moça. Por Deus! O que é isso? O homem se admirou. Capítulo 2. Os 5. O homem fechou a porta, a moça foi até a mãe e a filha, fez sinal para Mila ir ver e foi brincar com a menina. Que boneca linda! Como ela se chama? Ela chora. Na mochila de Giovanna, Mila havia colocado uma boneca e um ursinho de pelúcia, com os quais a menina, no momento, estava brincando. A mãe se levantou, estava assustada pela expressão dos outros. O homem abriu a porta para ela olhar e Mila então viu um corpo deitado na cama sujo de sangue. O homem entrou no quarto, Mila e o moço ficaram olhando pelo vão da porta. O homem observou bem o corpo, colocou a mão no braço dele, depois no rosto, examinou, depois voltou para a porta e a fechou. É o Zadi, informou o homem. Reconheci, e está morto. Devemos nos acautelar para não assustar sua filha, a menina deve ser poupada. Temos que decidir o que fazer. Ele foi assassinado? Perguntou o moço. Com certeza. Cortaram a veia do pescoço dele, explicou o homem. Mãe, o que é assassinado? A menina quis saber. É uma brincadeira, respondeu a mãe. Aquela que diz morto e vivo? A menina queria entender. Sim, é, a mãe foi lacônica. Cante com ela, mãe, pediu o homem. Vamos resolver nós três o que fazer. Mila aproximou-se da filha e se pôs a cantar uma canção para a boneca dormir. Mas escutou os três cochichando. É melhor, moço, prestar atenção no que fala, recomendou o homem. A menina não pode ver isso. Alguém o matou e não temos como chamar a polícia. Não dá para ficar com o morto aí, opinou a moça. Pelo que o senhor falou e pelo que escutei no barco, as águas somente abaixarão quando parar de chover, e a chuva não para, agora engrossou novamente. Realmente não tem como chamar a polícia nem como ela vir aqui. Se o cadáver ficar dias aí, irá feder. Não quero ficar num lugar, dormir, comer com um defunto. Nem eu, exclamou o moço. O que sugere, moça? Perguntou o homem. Será melhor o senhor, homem, que é o mais velho, opinar e decidir. O que o senhor sugere? De fato, não há como nenhum de nós sair daqui, a lama na estrada aumenta, passar pelo riozinho, que agora está grande, é impossível. Se a correnteza levar uma pessoa é morte na certa. Ir para o ponto do barco não parece boa ideia, não teremos onde nos abrigar. Temos de ficar, tomara que não seja por muitos dias.
será muito desagradável tê-lo por companhia. Mãe e filha continuaram cantando. Durma, bonequinha. Durma. Mamãe quer descansar. Pense logo e decida, a moça pediu ao homem. Logo será noite e estamos com fome. Atrás da casa, a uns 30 metros, tem um cômodo de despejo. Penso que Zadie guarda suas ferramentas lá. Podemos levar o corpo e deixá-lo lá. Vamos, o moço e eu, ao cômodo para ver o local e pensar como acomodar o corpo. Após, vamos voltar aqui e levá-lo. Para passar com ele pela casa e a criança não ver, mãe e filha devem ir ao banheiro. Amanda viver que há no armário. Vamos reacender o fogo e ela fará algo para jantarmos. O homem pegou sua capa, que estava na varanda da frente, e o moço colocou sua camisa, que ainda estava molhada, e saíram. A mãe puxou a filha pela mão e foram para a cozinha. Ela mesma colocou lenha no fogão e o fogo ficou forte, pôs água para ferver. A moça ajudou a descascar as batatas e a cortá-las. Temos macarrão, batata, cenoura, cebola, temperos, faremos uma sopa, decidiu a mãe. Os dois retornaram e o homem contou o que vira. É um cômodo mínimo, tem lenha, que trouxemos, e vamos colocá-la perto do fogão. Lá tem também ferramentas num caixão grande, cabe uma pessoa dentro de onde estão as ferramentas, podemos tirá-las e colocar a pessoa do quarto. Vamos levá-lo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Os dois ficaram na varanda porque estavam molhados. Homem, tire a capa, o seu sapato, determinou a moça, e venha comigo. Vamos embrulhar o corpo na concha que está suja de sangue, e levar para o cômodo. Eu vou junto. A moça foi à varanda da frente, pegou sua capa, colocou seu tênis, ela estava descalça, e foi com o homem ao quarto. Quando eu disser já, mãe, vai ao banheiro com sua filha. Mila ficou aguardando, com o já da moça, foi à latrina. Quando escutou que saíram, ela voltou à cozinha e pediu para a filha descascar uma batata. A menina gostava muito de ajudar a mãe. Mila foi ao quarto. Olhou tudo, viu que embrulharam o corpo na colcha que era de retalhos. Ela, rápida, abriu o roupeiro, um antigo guarda-roupa de 2 portas. Viu algumas roupas penduradas e abriu as gavetas. Havia 4. Na primeira estavam roupas íntimas, na segunda roupas velhas, na terceira uma sacola de tecido. Ela pegou e abriu, admirada, viu 4 maços de dinheiro, notas de valor alto e, abaixo, uns papéis. Mila deu somente uma olhada e viu que eram títulos de uma empresa conhecida. Pegou a sacola e abriu a última gaveta. Nesta, havia revistas. Fechou o armário e saiu rápido do quarto. Abriu sua mala e colocou a sacola entre as roupas, fechou a mala e o cadeado. Voltou à cozinha e descascou o mais depressa que conseguiu os legumes. Pensou. Era do morto, que com certeza não irá precisar mais. Eu preciso. Peguei no impulso e está pegado. Os 3 chegaram, ficaram na varanda, tiraram os calçados molhados e com lama, e as capas. O moço estava muito molhado. O homem trouxe mais lenha, colocou perto de fogão e determinou. Tem lenha cortada naquele cômodo, trouxe mais um pouco. É melhor deixar o fogo do fogão sempre aceso. Senhor, pediu o moço, será que não posso vestir uma roupa do morto? Estou somente com esta, e ela está ensopada. Vestindo um dele, fico seco. Não sei por que pede para mim, reclamou o homem, mas, se quer minha opinião, Zadie não precisará mais dela. Não é bom você ficar molhado tendo roupas secas. Pode pegar. Mãe pediu o homem a Mila, vá ao quarto, por favor, e veja se tem alguma toalha. Se encontrar, traga aqui para nos enxugar, e para o moço,
Depois de tirar sua roupa molhada, se enrolar para ir ao quarto vestir uma roupa seca. Os três se lavaram, principalmente as mãos, no tanque. Mila foi ao quarto, encontrou toalhas e trouxe uma. Eles se enxugaram. O moço tirou a roupa molhada, se enrolou e foi para o quarto. Mila voltou a cortar os legumes. A moça depois foi ajudá-la. Pelo que escutei, todos estão famintos, então farei a panela cheia. O fogo estava alto, logo a sopa estaria pronta. O homem pegou outra roupa dele, que estava na mochila, se trocou e colocou a roupa molhada atrás do fogão para secar. O moço estava no quarto. A moça explicou a Mila. Foi bem eu ir. Raciocinei. Tiramos as ferramentas do caixão de madeira e colocamos o corpo do defunto dentro. Vi cal e coloquei no caixão, embaixo e em cima do corpo. Fechei o caixão com pregos e o deixamos num vão da parede. Ficará lá até decidirmos o que fazer. Aí, meu Deus, exclamou Mila. Meu Deus, digo eu. Triste. Deplorável, reclamou a moça. A sopa ficou pronta. Antes, Mila lavou todos os talheres e pratos. Colocou sopa para a filha, o tanto que sabia que ela comeria, se serviu e todos o fizeram. Elogiaram, a sopa ficara gostosa. Puderam repetir, e o moço comeu muito. O moço estava agora confortável, com roupas secas e limpas, calçou até um sapato. As duas mulheres lavaram as louças, o que tinha de ser feito no tanque. Após, sentaram-se na sala. Vamos nos organizar, pediu o homem, temos que passar a noite aqui. Vi que na cama do Zed há 2 colchões, um em cima do outro. O de baixo está limpo, podemos colocá-lo aqui na sala, nesse canto, para a mãe e filha dormirem. Vi um cobertor que pode ser colocado no chão para a moça dormir. Eu deito deste lado no chão e o moço pode também deitar aqui. Eu vou dormir no quarto, determinou o moço. Viro o colchão de lado e dormirei na cama do defunto. Se todos concordarem, é claro. Pode. Você não se importa de dormir naquele lugar? A moça se interessou em saber. Claro que não, já dormi em lugares piores, falou o moço. Vamos então ver o que tem no quarto, sugeriu o homem. Eu já vi, contou o moço. Tem poucas coisas, fui pegar roupa. Foram os 3, os 2 homens e a moça. Mila ficou sentada perto da filha. Logo voltaram, e o homem informou e mostrou. Tem um rádio de pilha. Sempre que chove forte, a transmissão de rádio para. Vou ligá-lo e ver se está funcionando. O homem ligou o rádio e, de fato, não estava transmitindo nada. Vamos deixá-lo aqui, decidiu o homem. Quando parar de chover, com certeza poderemos ligá-lo e então saberemos as notícias da região. O homem, em seguida, trouxe o colchão e determinou. Vamos agora colocar a mesa e as cadeiras empilhadas na cozinha. Devemos deixar uma passagem para ir ao banheiro. Levaram a mesa e as cadeiras para a cozinha. Colocaram o colchão no chão. A moça pôs um lençol limpo em cima. Ao lado do colchão, colocou o cobertor dobrado. Você, mãe, durma aqui no colchão com sua filha, disse a moça. O lençol está limpo. Para travesseiro, a menina pode usar seu ursinho, e, você, pegue para encostar a cabeça uma roupa sua. Todos nós devemos dormir com a roupa que estamos. A lamparina que o homem acendeu deve ficar pendurada aqui, somente devemos pegá-la se precisarmos ir à latrina. E fico aqui perto do colchão, o homem dormirá ali, pegarmos para ele este outro lençol e uma toalha. É o que temos. Todos concordam? Perguntou o homem. Sim, concordo, afirmou Mila. A menina sentou-se no colchão,
Estava brincando com a boneca e com o ursinho. Ela é sempre assim quietinha. A moça se interessou em saber. Sim, mas penso que está cansada, explicou a mãe. Todos nós estamos. O fato, concluiu o homem, é que estamos aqui ilhados numa casa alheia e com um morto. Estamos nós 5 enrascados, deduziu a moça. Sim, penso que sim, concordou o homem. 5, exclamou o moço. Porém penso que isso não significa nada. Alguém fez o serviço antes de estarmos aqui. É difícil, observou a moça. Quando o encontramos não fazia muito tempo que ele havia morrido. Lembre-os de que o fogo do fogão estava aceso. O que está insinuando? Que foi um de nós? Perguntou o moço. Não estou insinuando nada. Somente penso que estamos enrascados, respondeu a moça. O melhor é você, mãe, levar a menina ao banheiro. Ela está sonolenta, observou o homem. Mila o fez e depois acomodou a filha no colchão. Não sei o nome de ninguém, disse o moço. É melhor que seja assim, deduziu o homem. Diante das circunstâncias, é melhor não saber o nome de ninguém. Eu serei o homem, você, o moço, ela, a moça, e as duas, mãe e filha. Mila virou para a filha e explicou. Vamos fazer uma brincadeira legal. Ninguém pode dizer seu nome. No final teremos de adivinhar o nome de cada um. Quem adivinhar ganha o jogo. Entendeu, filha? Não pode dizer o seu nome nem o meu. Entendi. Sou boa em jogo, com certeza irei ganhar, afirmou a menina. A garotinha deitou-se no canto encostada na mureta, colocou seu ursinho como travesseiro. Mila pegou uma calça comprida dela para também fazer de travesseiro. Continuaram os 4 sentados onde iam dormir. O moço ficou de pé. A menina orou em voz alta e todos acompanharam. Ela logo dormiu. Viajamos o dia todo, levantamos cedo, explicou a mãe. Agora que a menina dormiu, disse o homem, o melhor mesmo é não saber o nome de ninguém. Penso que estamos enrolados. De fato, somos 5, mas há um morto que tudo indica que foi assassinado. Cortaram a veia de seu pescoço. A Fara estava perto do corpo e a deixamos com ele. Fizemos o que era certo. Não temos como sair daqui com tanta chuva e com as enchentes dos rios. Nesse acidente devem ter morrido algumas pessoas. O importante agora é que nos respeitemos, que tentemos ficar do melhor modo possível aqui e evitemos que a menina saiba, é muito novinha para esse problema. Não é somente a menina que está cansada, todos nós estamos. Vamos à latrina, depois deitaremos e tentaremos dormir. Você está certo, homem, opinou o moço e contou. Viu o galinheiro aberto, as galinhas estão soltas, pode haver ovos, tem no pomar algumas frutas e, na horta, legumes e verduras, também há pés de milho, que estão verdes e bons para comer. Amanhã visto uma roupa velha do dono da casa e pego comida para nós. Dormirei no quarto, virei o colchão e tem travesseiro. O melhor é realmente nos respeitarmos e tentarmos dormir e descansar. Foram ao banheiro e fecharam bem as portas e as 2 janelas, uma da sala e a outra do quarto. O homem colocou cadeiras escorando as portas, deixou fraca a luz da lamparina e a colocou com certeza como costumava ficar. Todos deitaram. Pode se tranquilizar, disse a moça em tom baixinho para Mila, eu cuido de vocês duas. Mila ficou sem saber se o que a moça dissera era bom ou não. Boa noite, os 4 desejaram. Ficaram em silêncio, então se ouvia mais a chuva, que continuava como fora o dia todo, engrossava e afinava. Mila orou pedindo proteção. Eu aqui com um assassino? Valei-me, meu Deus. E, disfarçadamente, observou os companheiros.
O homem devia ter uns 40 e poucos anos. Era de estatura mediana, branco, bronzeado por trabalhar no sol, tinha as mãos calejadas. Achou com expressão honesta, uma pessoa boa, e que sofria. Olhou depois para a moça que estava ao seu lado. Ela era alta, devia ter quase 1,80 m, tinha os cabelos muito curtos, era forte, tinha modos indelicados, mas parecia ser honesta e sofrida. Embora não estivesse vendo o moço, Milo analisou, é outro que sofre, pelo menos é o que sinto. Ele é claro, cabelos castanhos como os olhos, parece que não tem muita educação. Infelizmente um deles pode ser assassino. Não posso esquecer que alguém aqui matou o dono da casa. Motivo? Deve ter. O homem também analisou os companheiros da casa. O moço é estranho. Por que está aqui? Ele é diferente. Será que o vejo assim ou ele é mesmo diferente? É melhor ficar atento a ele. Tem modos estranhos, porém o sinto magoado. Sinto quando alguém está magoado. Será que é porque eu estou? A moça tem modos muito masculinos, não parece mulher, é alta, forte e ao mesmo tempo preocupa-se com os outros. A filha é uma garotinha linda, meiga, muito comportada, boazinha, é parda, talvez o pai seja branco. A mãe é preta e tem um sorriso lindo, embora sorria pouco, é de estatura mediana, peso normal e parece ser trabalhadeira. O moço não analisou ninguém, procurou não pensar em nada e dormir, estava com muitos problemas para reparar em outras pessoas. A moça, sim, tentou entender os companheiros que ali estavam com ela. Concluiu. O homem deve ser uma pessoa honesta, o elegemos por líder, talvez por ser mais velho. Ele está magoado, deve ter ocorrido com ele algo grave. O moço tem um segredo que não deve ser algo bom. Ele precisa se cuidar, tratar seus dentes, tem uma falha na frente e tem marcas, cicatrizes de ferimentos. E simpático. A mãe parece ser a mais desorientada, uma pessoa que não sabe o que fazer. É preta, uma mulher bonita, ela não deveria pintar os cabelos nem alisá-los, são tão bonitos os cabelos volumosos. Talvez por alisá-los os tenha descorado e ela então os tingiu de preto. É curto, muito curto o cabelo da filha, se o deixasse crescer, ficaria lindo com cachos, também precisam ambas, mãe e filha, tratar os dentes. Mas alguém foi assassinado. Será que estou com um assassino? Não quero pensar nisso. O barulho cadenciado da chuva no telhado e o cansaço os fizeram dormir. Pareceu que haviam combinado, acordaram todos juntos, levantaram-se e a menina pediu. Mamãe, estou com fome e quero ir ao banheiro. Será que posso tomar banho? Penso que banho, não respondeu a mãe. Mila levou a filha à latrina, a moça tirou o colchão, o cobertor, tudo o que colocaram no chão e os colocou em cima da cama no quarto. O homem reacendeu o fogo, colocou água para ferver e determinou. Temos café, o faremos e comeremos com as bolachas. Decidiu o moço, colocarei uma roupa velha que está no roupeiro e somente eu, isto para não molhar mais ninguém, irei à horta. Pegarei espigas de milho para cozinhar e comer. Irei ver o que tem por aqui, nesse espaço. Mila foi para a cozinha e fez o café, que ficou saboroso. Encontrou uma lata, pela metade, de leite em pó. Decidiram que o leite seria somente para a garotinha, para a filha. O moço, após ter tomado o café, foi para a horta e trouxe vários legumes, verduras. Ele trazia e alguém os pegava na varanda. Trouxe muitas espigas de milho, pegou mais lenha e contou. O galinheiro está aberto. Vi milho debulhado numa lata lá naquele cômodo. Joguei milho no galinheiro. Tratarei dos bichinhos, porém soltos e eles encontrarão muito o que comer. Agora vou tentar achar ovos.
Foi andando pela área em volta da casa e encontrou vários ovos. Depois conseguiu pegar um frango, o matou, limpou, então se lavou no tanque e colocou a roupa a secar com a qual estava antes. Todos o agradeceram e ele se alegrou. Brincaram com a menina, cozinharam milho, comeram. Mila, com a ajuda da moça, fez para o almoço um tanto que seria suficiente também para o jantar. A chuva continuou, porém mais fina. Almoçaram arroz, feijão, salada e frango com legumes. Após o almoço ficaram na sala. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Conversas. Sentaram-se nas cadeiras e ficaram atentos à chuva, que afinal estava engrossando menos. A moça deu para a menina umas folhas em branco, canetinhas e ficou desenhando com ela. É melhor conversar, assim o tempo passa mais rápido, sugeriu o moço. Vamos contar o que viemos fazer aqui, ou seja, o que íamos fazer para estarmos aqui. Eu direi o que ia fazer para estar aqui na casa do finado Zadi, e vocês fazem o mesmo. Concordam? Perguntou o homem. Contou o moço, tinha ido a uma cidade que fica perto dessa que está logo após o riozinho, que virou, com a enchente, um riazão. Tinha ido meus familiares e irmãos, meus pais morreram. Não deu certo a visita e estava voltando, atravessei o rio pela passarela, senti medo, as águas estavam com muita força, e a correnteza, forte. Fui ao porto das balsas, ou seja, a parada dos barcos, e soube que elas tinham parado de fazer as viagens. Andei por ali, fui à pousada, entendi que não havia lugar para me abrigar. Lembrei que vira uma casinha na estrada e resolvi voltar e pedir abrigo. Estava, como vocês viram, molhado e com fome. Aqui encontrei a moça, logo após, chegaram a mãe e a filha, e depois, o homem. Você foi visitar sua família e não levou nenhuma troca de roupa? Perguntou a moça. Foi isso, respondeu o moço. E indagou, e você, moça, o que veio fazer por estes lados? Vim como técnica de vôlei, contou a moça. É isso. Teria de descer do barco neste ponto, ir à cidadezinha, lá pegar um ônibus e ir para uma outra cidade, onde fui contratada pelo prefeito para ensinar jovens a jogar vôlei e treinar times masculinos e femininos. Estava indo, desci do barco, vi a mãe e a filha descerem. Caminhei pela estrada enlameada, pois a chuva não parava. Ao chegar na ponte observei bem e vi que não tinha condição de atravessar, resolvi voltar, ia para o ponto do barco, mas vi esta casa e resolvi pedir abrigo. Chegamos praticamente juntos, o moço e eu, encontramo-nos na varanda, ele torcia a camisa, penso que já o tinha feito com sua calça. Batemos palmas, nada, a porta estava aberta e entramos, logo vocês chegaram. Eu fui à ponte, Mila quis entender, vi o homem, e ele voltou na minha frente. Mas não encontrei com você, moça, nem indo nem voltando. Se foi na minha frente, voltou também. Não era para termos nos encontrado. Fui pela estrada, explicou a moça até a ponte e voltei caminhando pelo campo, quis evitar a lama. Também não vi você nem ninguém, estava atenta onde pisava. E você, homem? A moça deu por encerrada a sua explicação e perguntou a ele, o que está fazendo por estes lados com tanta chuva? Sabia que ia chover, mas não tanto, esta chuvarada pegou todos de surpresa, respondeu o homem explicando, moro perto da cidadezinha, e a outra cidade, que fica do outro lado do rio, pegaria o barco, ou a balsa, como muitos por aqui chamam essa embarcação. Quando passei pelo riozinho, ele já estava alto,
mas ainda não encobria a pontezinha, ou a passagem, a passarela de pedestres. Fui ao posto, ou ao ponto, e soube que as balsas estavam com seu tráfego suspenso até a chuva parar e o rio abaixar um pouco. Afirmaram que quando retomassem o tráfego avisariam pelo rádio e uma sirene seria acionada para todos ouvirem. Isso de fato acontece. Tenho prestado atenção e não ouvi. O senhor não falou o que ia fazer, lembrou a moça. E é uma cidade do outro lado do rio resolver um assunto, por isso estou somente com uma mochila, esclareceu o homem. O senhor mora por aqui? Conhecia dono da casa. Ele tem família, filhos ou alguém? Mila quis saber. Conhecia o Zé o José Diogo, todos por aqui o conhecem de vista. Ele costuma ir à cidade, esta próxima após o riozinho, comprar coisas e levar outras para vender. Penso que não tem amigos, ele sempre foi uma pessoa estranha. Conversava pouco, não tem família, comentam que ele veio de longe, há algum tempo. Penso que ele deve ter 40 anos. Zed comprou estas terras, que estão irregulares, ou seja, não tem dono, não há escritura. Vivia sozinho, eu nunca soube que tivera alguém aqui com ele, que namorara ou algo assim. Com certeza Zed não tem ninguém. Ah! Mila suspirou aliviada. Todos olharam para ela, que justificou. Assim ninguém sofrerá com a morte dele. Tem razão, concordou a moça. Lembrou a mãe, falta você, mãe. O que uma mulher com uma filha pequena veio fazer neste fim de mundo, ou seja, neste lugar? Mila hesitou, mas acabou por contar, vim de mais longe, viajei de ônibus por 6 horas. Dormi no hotel numa cidade, depois peguei o barco. Assustei-me com a chuva e mais com os comentários das pessoas no barco. Não vi a moça, que afirmou ter me visto, penso que foi por estar tensa, prestando atenção na minha filha. É a única que tenho. Comprei no barco sacos plásticos, que coloquei na mala, na mochila e nos nossos pés. Comprei as capas e os guarda-chuvas, custaram caro. Estou com um mapa, havia decorado aonde deveria ir, seguir pela estrada, passar por uma casa à esquerda, continuar andando até encontrar a ponte sobre o riozinho. Foi difícil caminhar, a mala, por estar com os sacos para não molhar, não pude arrastar, empurrar com as rodinhas, também com certeza não conseguiria usar as rodinhas pela muita lama. Viemos caminhando devagar. Senti muito medo, porém não vi outra alternativa senão seguir em frente. Uma pessoa me esperaria do outro lado da ponte. Passei em frente desta casinha e resolvi perguntar se de fato estava no caminho certo. Da varanda bati palmas e gritei, vi a porta uns 10 dedos aberta, dei uma espiada, não vi ninguém e segui em frente. Minha filha estava cansada. Como vocês estão vendo, ela é muito boazinha, mas reclamava de cansaço e tínhamos de caminhar com cuidado para não escorregar. Fomos pela beira da estrada, que tem capim, mas estava escorregadio. Apavorei-me quando vi a violência das águas do rio, que encobriu a passarela. Olhei bem e não vi a pessoa que ia me esperar do outro lado. Então eu a vi, interrompeu o homem. Prosseguiu a mãe a contar. O homem me aconselhou a voltar, foi o que fiz. Ao ver de novo esta casinha, resolvi pedir abrigo, pelo menos por algumas horas, porque eu estava cansada demais levando a mala pesada, e minha filha estava cansada também. Encontrei vocês aqui e espero que a chuva pare. Você não contou por que viajou tanto, observou o moço. Afinal, o que veio fazer por aqui? Aonde estava indo? Passaria pelo riozinho, e depois? Ia me encontrar com um homem, respondeu Mila. Há tempos estou sozinha, minha vida é difícil. Conheci esse homem, ele me pareceu ser boa pessoa. Deu-me dinheiro para vir e eu vim.
Mãe sem juízo, criticou a moça. Conheceu um homem e veio atrás dele, e neste fim do mundo. Você não deve criticar, retrucou o moço. Está também neste fim do mundo por um emprego que nem sabe se de fato existe. Quem é essa pessoa com quem ia se encontrar? O homem, curioso, quis saber. Serafim. Mila falou o nome completo. O quê? Valei-me, Deus. O quê? O homem se espantou. Credo. Por que esse espanto? Você o conhece? Perguntou a moça. Sim, o homem foi lacônico. A menina dormiu nos braços da moça. O moço foi ao quarto, pegou o colchão e desocupou o canto. Ele colocou o colchão, o lençol, e a moça acomodou a menina, que dormia tranquilamente. Os quatro se agruparam bem perto, colocaram as cadeiras encostadas. Mila também se assustou com a reação do homem e pediu. Homem, por favor, me explique sua reação. Por que seu espanto? Eu somente me envolvi com um homem, e nosso relacionamento não deu certo, mas tive minha filha, depois tive uns 2 namorados sem importância. Conheci Serafim numa padaria quando fui comprar pães, conversamos, ele foi respeitador, educado, saímos todos os dias enquanto ele estava na cidade. Ele conheceu minha filha e agradou. Afirmou ser solteiro, morar sozinho num sítio, me convidou, depois insistiu para vir ficar com ele. Serafim teve de voltar e eu aceitei vir depois, planejamos e acabei vindo. De fato, na minha cabeça, não pensei que fosse tão longe nem que era assim difícil de chegar. Você veio na época errada, interrompeu o homem. Sem tanta chuva, o lugar é bonito, é uma zona rural com cidadezinhas como qualquer outro lugar. Tem escolas por aqui? Mila quis saber. Quero que minha filha estude. Temos, sim, informou, o primário, os 4 anos. Há um mini-ônibus que transporta alunos da zona rural para a cidade. Mas por que se assustou quando escutou o nome de Serafim? Ainda não contou, lembrou a moça. É melhor você, mãe, saber. O homem resolveu contar. Serafim tem, perto da cidade, um sítio. Não é meu vizinho, mas por aqui os sítios são próximos, e todos se conhecem. Ele é honesto, trabalha no sítio dele. A casa dele é um pouco melhor que esta, talvez um pouco maior, mas, como todas por esta região, não tem esgoto, água encanada nem eletricidade. Penso, mãe, que você com certeza sentirá a falta desses itens com que está acostumada. Nem conheci uma latrina. De fato, soubemos que Serafim viajara, disse ter ido visitar uma tia. Ele tem por aqui 2 irmãs, mas não são unidos. Espantei-me porque Serafim é velho para você, e depois ele não para com nenhuma mulher. De fato, penso que é solteiro, não tem filhos. Ele leva para a casa dele uma mulher e logo, penso que aqui ficou, mas foi por 2 anos. Elas vão embora. Credo, expressou o moço. O que há de errado com esse sujeito? Comentam, o homem continuou a contar que ele é nojento, sujo, não gosta de banhos, que faz a mulher trabalhar muito e não dá dinheiro, e não as deixa comprar nada para elas. Uma prima de minha esposa, que era viúva, morou com ele 4 meses. Ela se queixou muito para minha mulher de que ele é de fato sujo e que quer mais uma empregada. Por favor, mãe, pense bem. Não estou mentindo. O homem fala a verdade, opinou a moça. Mãe, pense na sua garota. Eu gostei muito dela. Como pode levá-la para morar num lugar parecido com esta casa em que estamos? Ele falou para você como era a casa dele? Não, eu não perguntei. Mila foi sincera. Não pensei que existissem lugares que ainda não têm eletricidade, água encanada. Pois por aqui a maioria das casas é assim, latrina do lado de fora,
Pegar água em cisternas, luz de lamparinas, informou o homem, e a casa de Serafim é suja. Claro que você pode limpá-la. Mas é isso que quer? Você o ama. Eu não, Mila esclareceu falando rápido. Volte para onde veio, mãe. Você tem dinheiro para voltar. O homem quis saber. Tenho, respondeu Mila. Você, mãe, está indecisa, não sabe se vai ou se volta, deduziu a moça. Peço-lhe para escutar o homem. Ele não tem por que mentir. Morar num lugar parecido com este será difícil. Ficaram por instantes calados. Foi o moço quem terminou com o silêncio. A chuva parece estar parando, e a menina, acordando. Não devemos esquecer que temos um problemão. O cadáver. Penso que quem o matou foi alguém que veio aqui antes de nós. Quando chegamos, a pessoa já tinha ido embora. Também não devemos nos esquecer, observou a moça, de que, quando o achamos, não fazia muito tempo que ele morrera, o corpo não estava gelado. Não queria me envolver num escândalo. Se isso ocorrer, não serei mais técnica nem professora. Talvez, de nós todos, eu seja o mais prejudicado. O moço suspirou. Mas eu não matei ninguém. Homem, estou lembrando que escutei que esse Zed foi suspeito de um crime. Você sabe algo sobre esse assunto? A menina acordou, a mãe a pegou, e o moço colocou o colchão no quarto. Responda, homem, o que sabe sobre isso? Fale, pediu a moça. Nada ficou provado nem foi investigado, lembrou o homem. Comentou, anos atrás, penso que seja há talvez 4 anos, havia, na cidade vizinha, esta perto, um grupo de jovens, rapazes, que estavam sempre fazendo arruaças. Dizem que eles gostavam de ofender os Zed. Numa manhã, o corpo de um deles foi encontrado morto, com uma facada no pescoço. Os amigos dele disseram que ele falara que ia atormentar os Zed. José Diogo foi indagado, ele afirmou que não vira o jovem. O caso ficou por isso mesmo. Aqui dificilmente se investigam crimes. Então pode ter sido alguém da família desse rapaz que se vingou, desejou o moço. Pode ser, mas depois de tantos anos? Questionou o homem. Vingança se espera, argumentou o moço. Moço, observou moça, você parece querer encontrar uma saída para a situação que estamos passando. Tem medo? Tenho, expressou ele. Resolveu explicar. A corda arrebenta do lado mais fraco. Você não parece ser o mais fraco, deduziu a moça. Pareço e devo ser, repetiu o moço. Não quero ser acusado de algo que não cometi. Agora não é melhor fazer o jantar? As 2 mulheres foram para a cozinha. O homem abriu a porta da varanda do fundo. Estou vendo, observando o céu, as nuvens. Parece que irá parar de chover. Aconselho-os de que ninguém abra a porta da frente. Podemos ser vistos por alguém da estrada. Por isso vamos tirar as capas, os guarda-chuvas, tudo que é nosso e que está na varanda da frente e deixar a porta trancada. Penso que, parando de chover, a estrada tem movimento de pessoas indo e voltando. E melhor que ninguém nos veja. Não sabemos quem é quem aqui dentro e temos um cadáver. Não precisa ficar lembrando, pediu a moça. Ainda é cedo para fazer o jantar, que está fácil. O melhor é cozinhar milho e comer. Oba! Quero milho, falou a menina. Assim o fizeram, comeram e depois ficaram sem saber o que fazer. As mulheres esquentaram água. Se limparam com água quente um pedaço de toalha, trocaram de roupa. Após, fizeram o jantar, misturaram ovos mexidos e um resto de arroz, desfiaram o frango, cortaram os legumes, fizeram salada, jantaram. Primeiro colocaram comida para a menina, repartiram igualmente.
Puderam repetir e ainda sobrou um pouco, que o moço comeu e justificou. Já passei muita fome. Sou grato por estar comendo. Fecharam bem a casa. A chuva parou, a menina e a moça voltaram a desenhar, e o moço falou. Estou com vontade de conversar. Queria desabafar. Contar a vocês, que me são desconhecidos e ao mesmo tempo conhecidos, minha vida. Posso? Um olhou para outro, concordaram com o olhar. O moço começou a contar. Capítulo 4. O moço, e a moça. Estava preso, exclamou o moço. Todos o olharam, Mila aproximou-se mais da filha. O moço tratou logo de suavizar o mal-estar reinante. Não sou um assassino. Fui preso injustamente, mas nem tanto. Não matei ninguém. A menina continuava desenhando. Conte, moça, pediu o homem. Conte sua história de vida. Sou de uma cidade um pouco maior que essa aqui perto e não muito longe dela. Meus pais eram sitiantes, tiveram 8 filhos. Penso que eu e um outro irmão fomos, e eu ainda sou, julgados como ovelhas ruins da família. Esse outro irmão era briguento e, numa briga, foi assassinado. Meus pais sofreram, ele era mais velho que eu. Éramos 3 mulheres e 5 homens, os outros 6 eram corretos, honestos, talvez agora pense que nem tanto, mas são trabalhadores, casaram-se jovens. Uma das minhas irmãs foi para o convento ser freira, uma outra se casou e foi morar numa cidade longe. Os 3 irmãos e uma irmã ainda moram nessa cidade. Eu, com sinceridade, sempre dei muitas preocupações para os meus pais. Estava sempre escutando que ia morrer como o meu irmão. Primeiro, não estudava, ia pouco à escola, sabia ler e escrever, e isso para mim era o suficiente. Fumava muito e estava sempre me embriagando. Namorava muito, porém moças honestas não queriam nada comigo. Não quis trabalhar no sítio, fui para a cidade e mudava muito de emprego, era dispensado. Meus irmãos tentavam me orientar, mas eu não escutava. Meu pai faleceu, senti, ele era uma boa pessoa e se preocupava comigo. Como não tinha quem tomasse conta do sítio, meus irmãos o arrendaram, eles moravam na cidade e trabalhavam. Mamãe recebia o dinheiro, ela às vezes me dava, mas escondido. Eu não me preocupava com nada e farreava. Então, sempre na vida tem um então, conheci uma morena linda. Ela se interessou por mim e veio atrás mesmo. Ela morava numa casinha na periferia, que era feia por fora, mas havia muito conforto por dentro e se vestia bem, com roupas caras. Não desconfiei. Pensei que, por ela ser bonita, devia ter amantes ricos. Vaidoso, pensei com certeza que ela estava apaixonada por mim. Por um tempo até me comportei, trabalhava num bar à noite e a exibia com um troféu. Eu com linda mulher. Não era ciumento, sabia que ela andava por ali, salás com amigas, enquanto eu trabalhava. Chegava do trabalho normalmente de madrugada, ela dormia comigo, acordávamos tarde, fazíamos algo para comer. Para mim tudo estava perfeito. Eu a amei. 8 meses se passaram. Numa noite, aconteceu uma coisa diferente. A mãe do dono do bar faleceu e ele não abriu. Cheguei no bar, soube e então voltei para casa. Fui andando distraído, mas, antes de abrir a porta de casa, escutei conversas. Era a voz dela e de um homem. Parei para ouvir, fiquei num local onde não seria visto. Escutei horrorizado a conversa. Eles me chamavam de otário, o bobo que ia ser taxado de culpado se não desse certo o que eles estavam fazendo. Resumindo, os dois tinham que arrumar uma pessoa para ser culpada se algo desse errado, e eu fora o escolhido, o bobe. Fiquei paralisado com o que escutara. Não sabia o que fazer,
Resolvi sair dali e, andando, me afastei. Concluí que o outro homem devia ser perigoso, um bandidão, e eu não sabia do que ia ser culpado. Mas eles estavam preparados, talvez estivessem para ser descobertos. Temi. Pior que não tinha o quem recorrer, minha mãe estava morando com um dos meus irmãos, e eu estava proibido de ir lá. Ao passar por uma avenida, vi 3 viaturas com policiais passando, e um homem comentou com outro: eles estavam à minha frente, os policiais estão à procura de traficantes, estão vindo para o bairro dos Macacos. Estremeci, era onde morava. Fiquei sem saber o que fazer. Resolvi me esconder, ir para o sítio em que morávamos, não para a sede, mas para um esconderijo, um lugar em que nós, crianças, costumávamos brincar. Fui e passei a noite. Pela manhã saí desse lugar. Era um buraco, um vão entre bambuzais. Estava com fome e sede, vi 2 homens carpindo e conversando, não os conhecia, deviam trabalhar no sítio. Arrastando-me, me aproximei e escutei: a polícia está atrás de um dos filhos do finado dono do sítio. Ele é traficante. Escondia drogas na casa da namorada e ela não sabia. Um horror. Ele está sendo caçado. Os 2 deixaram os embornais, sacolas de tecido em que traziam água e almoço, embaixo de uma árvore. Eu peguei-uma e voltei para o meu esconderijo. Comi, bebi, pensei no que estava acontecendo comigo e concluí que pegar o embornal de um dos trabalhadores fora uma má ideia, mas não sabia para onde ir. Também concluí que aquela mulher me escolhera para ser, se precisasse, a pessoa que levaria a culpa por ela e pelo amante. Cai na armadilha deles. No outro dia, acordei com os policiais que me prenderam. Fui acusado de traficar, e nada aconteceu com a moça e com aquele homem. Na cadeia, levei muitas surras, fui torturado para contar de quem comprava as drogas e para quem vendia. Eu não sabia, se soubesse, tinha contado. Falei, repeti o que sabia, mas nem o nome do homem eu sabia. Minha família me ignorou na prisão. O moço fez uma pausa e chorou. Levantou, pegou um pedaço de papel higiênico, enxugou o rosto, tomou água e retornou à sua narrativa. Desculpem-me. Lembrar de tudo me dói. Foi horrível, tremia quando eles me tiravam da cela para as sessões de tortura. Fiquei muito machucado. Resolveram me levar para uma penitenciária. Fui julgado e condenado a 5 anos. Essa penitenciária fica longe da cidade em que morei. Fiquei preso por 3 anos, 11 meses e 16 dias. Foi algo muito ruim, um período de dores. Ser preso sem ter regalias é pior. Regalias são coisas que se pode ter lá dentro. A família paga para os chefões para que o preso seja protegido e também para ter a estadia encarcerada sem tantos dissabores. Nem advogado minha família pagou, somente um tio me escrevia e, numa dessas cartas, ele contou que minha mãe morrera e que todos da família me culpavam. Fazia 2 anos que estava preso quando meu tio escreveu que a moça que morava comigo e que me acusara fora presa, que o amante dela reagira à prisão, fora baleado, ficara deficiente, andava com muita dificuldade e que ambos estavam presos. Mas, mesmo presos, não me inocentaram. Venceu minha pena, saí da prisão com a roupa do corpo e com os meus documentos e trabalhei de servente numa construção para ter dinheiro para vir para a cidade em que minha família mora. Se minha mãe falecera, eu tinha direito à herança. Meus pais tinham um sítio e 3 casas na cidade. Trabalhei somente 2 dias e vim para cá. Que decepção! Meu tio, aquele que me escrevia, havia morrido, e nem irmão quis me receber. Escutei muitas ofensas e que eles não iam me dar nada, nem um prato de comida, que eu não tinha direito a nada, que eles haviam dividido tudo com nossa mãe viva e que era para eu ir embora, senão eles chamariam a polícia e diriam que eu os estava importunando e ameaçando. Triste, voltei,
Pensei em trabalhar uns dias no ponto para comprar passagem e ir a uma cidade onde estão construindo muito prédios e onde, com certeza, arrumaria emprego. Passei pelo rio com ele já cheio, fui ao ponto, a parada das balsas, e elas estavam suspensas. Pedi, implorei para fazer algum trabalho, não consegui, lembrei que vira uma casinha e pensei em vir pedir abrigo e trabalho. Cheguei junto com a moça. Sinto-me aliviadas por ter contado. Temo, sim, sinto medo desta situação. Aqui, deparamo-nos com um cadáver, com certeza eu, como ex-presidiário, sou o lado mais fraco da corda, mas juro a vocês que nunca matei ninguém e não tirei a vida desse senhor. Você odiou ou odeia aquela mulher e o homem que o traíram? Perguntou a moça. No começo, sim, senti raiva deles. Principalmente quando estava sendo torturado, cheguei a odiar. Também tive esse sentimento na prisão porque lá sofri muito. Depois passou, principalmente quando soube que os dois foram presos. Sabe, o moço voltou a chorar. Nunca mais quero ser preso, nunca mais. Saí da prisão antes porque estudei, frequentei aulas dadas por professores voluntários, fui fazer parte de um grupo religioso. Agora sei bastante, por ter de fato estudado e lido muitos livros. Quero trabalhar, ser honesto, frequentar os cultos, e nada de álcool, cigarro, nenhum vício. Você entendeu a atitude de sua família? Perguntou a mãe. Sim, respondeu o moço. Embora esperasse que eles, ou um deles, me apoiassem, me dessem trabalho, confiassem em mim. Porém fiz a fama. Minha mãe dizia que quem faz o nome está feito, seja para o bem ou para o mal. Eu fiz a fama de mal. Prometi, enquanto retornava, andando pela estrada, nunca mais procurá-los. A família acabou. Por isso disse que eu era inocente, mas nem tanto. Inocente porque não trafiquei. Não desconfiei que estava sendo usado até aquela noite e eu voltar mais cedo, mas eu era um cara ruim, farrista, que me embriagava, fumava, às vezes usava tóxicos e tinha más companhias. Fiz meus pais sofrerem. Talvez, com minha prisão, eu os tenha envergonhado. Eles não sabiam que eu não tinha nada a ver com o tráfico. Penso que eles não me quiseram por perto com receio de eu dar problemas e também por não quererem me dar nada de herança. Talvez pensem que usaria para o mal o que fora de nossos pais, pois eles conseguiram com muito trabalho. Quero entendê-los, justificá-los e esquecê-los. Calaram-se por minutos. Mamãe, a menina interrompeu o silêncio. Quero tomar meu leite e ir ao banheiro. Estou com sono. Mila se levantou, foi à cozinha. O fogo do fogão continuava aceso, então esquentou o leite. Vamos fazer um café? A moça opinou. A menina tomou o leite, e eles, o café. O homem trouxe o colchão, e Mila acomodou a filha. Foram ao banheiro, depois sentaram-se nas cadeiras perto uns dos outros. Logo a menina dormiu. Moço, disse a moça, admiro você por não ter ficado com ódio dos dois que o traíram. Algo parecido aconteceu comigo, e estou muito zangada, irada por isso. Contar minha história a vocês me fez bem, afirmou o moço. Desabafei, coloquei para fora algo preso dentro de mim. De fato, isso ocorreu, não sinto mágoa, raiva de ninguém, me esforcei para compreender e reconhecer meus erros. Temos a tendência de colocar a culpa nos outros, isto é mais fácil do que reconhecer os nossos erros. Se eu tivesse atendido os rogos de meus pais, até dos meus irmãos, e agido com honestidade, não teria me envolvido com aquela mulher. Se não fosse vaidoso, teria raciocinado e entendido que aquela linda mulher não teria por que se envolver comigo, um pobre e sem instrução. Depois, devia ter percebido que a casa dela por dentro era luxuosa. Com certeza eu procurei os acontecimentos. Mas passou. A religião, orar, perdoar para ser perdoada me ajudaram.
Agora, moça, conte para nós o que lhe aconteceu para estar tão amarga assim. Talvez você, como eu, ao desabafar, se sinta melhor, se livre do que a atormenta. Será? Não será cansativo escutar outro desabafo? A moça falou olhando para os companheiros. Não, responderam os três juntos. Conte, moça, fará bem conversarmos, pediu o homem. A moça se ajeitou na cadeira e contou. Eu, desde pequena, gostava de brincar com os meninos e os tratava como iguais. Não gostava das brincadeiras das meninas e por isso recebia castigos, não podia brincar, muitas vezes ficava olhando os garotos jogarem bola e queria estar com eles. Minha mãe nos enfeitava, minha irmã e eu. Minha irmã gostava e se exibia com os vestidos, laços, mas eu não. Não queria ser mulher, mas homem. Foi um conflito, surtas, castigos, conversas, tratamentos. Penso que meus pais tentaram de tudo, então passaram a se envergonhar de mim. Eles, meu irmão e irmã não queriam sair comigo e, de modo maldoso, era chamada de homenzinho. Tentaram a religião. Isso me revoltou, me indagava, for que Deus não me fez homem? Nada adiantou. Tornei-me rebelde e nada delicada, cortava meus cabelos bem curtos, não usava maquiagem. Sofria e quis fazê-los sofrer. Eles eram a causa do meu sofrimento, concluí naquela época, penso agora que erroneamente. Estava no 3º ano do ginasial, assim se chamava naquela época. Quando quis estudar numa cidade maior. Não tinha amigos na escola, já tinha brigado. Muito, eu não ofendia ninguém, mas reagia quando ofendida às vezes com violência. Meus pais concordaram, mesmo eu sendo muito jovem, que eu fosse morar sozinha. Pensei, e isso ocorreu, que eles, minha família, queriam se livrar de mim, dos problemas que causava a eles. De fato era rebelde e os desafiava, era respondona, fazia o que queria e demonstrava ser masculina. Foi bom estudar em outro lugar. Fui morar numa kitnet, um cômodo e banheiro, a escola era particular e muito boa. Lá eu não tinha quem desafiar, foquei nos estudos, mas continuei me vestindo de forma simples, cabelos curtos, não usava nada que mulheres costumam usar. Fiz poucas amizades e não briguei com ninguém. Passava as férias na cidade, não indo à casa dos meus pais. Nesses anos todos, fui à casa deles por 3 vezes, uma quando minha avó materna faleceu, outra quando minha sobrinha nasceu e outra quando meu pai esteve doente. Foram visitas em que fiquei 2 dias, na última 3 dias. Não fui aos casamentos nem do meu irmão nem da irmã. Fui convidada, mas infelizmente de forma que não era para ir. No da minha irmã, ela determinou, se você vier, é melhor deixar os cabelos maiores e avisar para comprarmos um vestido para você. Disse que não iria. Estudei muito, fiz faculdade de educação física, trabalhei, enquanto estudava, como auxiliar de um técnico de vôlei. Gostei demais, na faculdade não sofri com preconceito. Claro que não me interessei por garotos nem por ninguém. A moça fez uma ligeira pausa e, após, continuou. Quando me formei, meus pais foram, eles, nesses anos, iam ver 2 vezes por ano. Quando iam, se hospedavam em um motel, saíamos para almoçar ou jantar em restaurantes, passeavam, normalmente mamãe queria fazer compras e eu ia com ela, ficavam também de 2 a 3 dias. Por me encontrar pouco com eles, eu tentava me comportar, e eles não implicavam comigo. Na formatura, notei que meus pais não conseguiram ficar contentes por eu ter me formado, o fato é que eles não me aceitavam. Fiquei muito triste, aceitei o emprego de auxiliar do técnico de vôlei. Agradeci meus pais e disse que eles não precisariam mais me ajudar financeiramente. Senti-me mais ainda rejeitada. Sempre fui rejeitada e sofria quando escutava que eu era uma aberração da natureza,
até que era filha do demônio, e as pessoas se apiedavam de meus pais, principalmente da minha mãe, e indagavam o que ela tinha feito para ter uma filha como eu. Que preconceito horroroso! O moço a interrompeu quando a moça fez uma pausa. Muitas coisas mudaram. Antigamente era pior, opinou o homem. Porém, infelizmente, vemos isso acontecer principalmente em cidades pequenas. Tudo que é diferente, que não segue a conceito da maioria, é discriminado. Talvez você, moça, tenha sofrido mais por ter desafiado. Talvez, se não tivesse agido como agiu, poderiam ter sido mais fáceis as coisas para você. O fato é que sofri muito, lastimou a moça. Por vezes não queria assim, outras já pensava que era assim e os outros que se danassem. Passei a ganhar razoavelmente bem, aluguei outro apartamento e gostava do meu emprego. Nessa época, não sofri muito preconceito, tive um período mais sossegado. Então acontecendo, continuou a moça após uma pausa. Conheci uma moça, foi ela que veio atrás de mim. Eu havia decidido não ter ninguém e ficar sozinha. Mas foram alguns encontros, e eu, carente, acabei me envolvendo. Ela foi morar comigo. Comecei a gastar muito com ela, todo o meu ordenado, depois minhas economias. Percebi somente depois que ela começou a me influenciar no meu trabalho com as jogadoras, pois o técnico me ouvia e acatava minhas sugestões. Um dia, ao chegar no ginásio para um treino, percebi que havia esquecido no apartamento um documento que precisava ter levado. Fui buscá-lo. Isso era de tarde, horário em que normalmente não estava em casa. Abri a porta do apartamento. É costume meu ser silenciosa. Com certeza não fiz barulho ao abrir a porta, e escutei essa moça conversando com alguém. Parei, fiquei quietinha e pensei, não sabia que ela receberia alguém, não me falou nada. O que escutei me horrorizou. Os dois estavam falando de um plano. Resumindo, os dois não tinham envolvimento amoroso, mas negócios, e estes eram para que ela me influenciasse em duas coisas. Primeiro, tornar uma das jogadoras titular e fazer tudo para favorecê-la e ficar famosa. Segundo, levar certas partidas a serem perdidas e fazer de tudo para, em outras, ganhar. Isto era para apostas. Ela estava recebendo honorários por esse trabalho, recebia comissões nos acertos dos jogos. Eu, acostumada a receber ofensas, me dominei, entrei na cozinha, era lá que os dois conversavam. Com autodomínio, peguei a maço pelo colarinho da camisa e ordenei, fora daqui. A negociação acabou. Empurrei-o para fora do apartamento. A moça, assustada, ficou somente me olhando. Virei para ela e determinei, pegue suas coisas e saia daqui, e agora? Mas para onde eu vou? Não me interessa. Agora. Eu a peguei pelo braço e a levei para o quarto, abri a parte do armário em que estavam suas roupas. Pegas, aqui está sua mala, pelo jeito comprou muitas roupas, e com meu dinheiro, com certeza não caberão na sua mala, vou pegar sacolas. Eu posso explicar, ela tentou se defender. Se você falar alguma coisa, eu fecho sua boca com um soco, ameacei. Fui eu que peguei as coisas dela, coloquei na mala e em sacolas, tirei tudo dela do banheiro, dos armários, até as roupas sujas. Coloquei para fora com tudo e fechei a porta. Senti muito, mas não chorei, não consegui, nunca choro. Como pude ser tão idiota? Lamentei. Saí do apartamento, perto do prédio havia um chaveiro, fui lá e voltei com ele, que trocou a chave da porta. Então peguei o documento que fora buscar e voltei para o treino. O porteiro me contou que a moça que morava comigo pegara um táxi. Pedi para conversar com o técnico. Fui sincera com ele, que me entendeu e me pediu para ser mais desconfiada no futuro. Senti-me péssima, diminuída, traída, mas fiquei firme. Dias depois veio o convite.
Um senhor viu o nosso treino e me convidou para vir como técnica para o interior. Aceitei. Pedi demissão do emprego, vendi os móveis, devolvi o imóvel para a imobiliária e vim. Agiu diferente de mim, elogiou o moço. Enfrentou a situação. Como você, moço, fui traída, usada, passei por uma situação vexatória, lamentou a moça. Você, moça, agiu com prudência, opinou o homem e contou para o técnico o que houve. Porém fugiu também. Fez uma escolha. Mas você é sozinha, se não der certo, poderá voltar. Tem um diploma de educação física e, pelo jeito, entende muito de vôlei. Você soube mais da garota? Mila quis saber. Infelizmente soube. Ela foi me procurar no treino, falou para as jogadoras que estava arrependida, que fora morar com sua irmã e que estava procurando emprego. Proibia a entrada dela no treino, ela poderia estar espionando. Você ainda gosta dela? O moço quis saber. Penso que não. Envolvi-me, mas penso que não amava. Sofri foi pelo que aconteceu. É chato ser feita de boba. Mas passou. Você disse, quando começou a falar, que estava irada. De fato estava, talvez ainda esteja, mas é mais comigo, lembrou Mila. Explicou a moça. Penso que você se cobra muito, observou o homem. Será que não é melhor pensar que você é como todos? Sofreu porque foi enganada. Mas antes ser enganada do que enganar. Você de família rica? Mila, curiosa, quis saber. Sim, meus pais estão bem financeiramente, respondeu a moça. Você os informou de que está mudando? Mila perguntou. Telefonei, como sempre, telefonemas entre nós são lacônicos. Disse que aceitara um emprego em outra cidade e que depois mandaria o endereço. Isto pretendo fazer. Obrigada por me ouvirem, agradeceu a moça. Realmente, falar me fez bem. E é a primeira vez que falo sobre isso e com tanta sinceridade. Vamos fazer outro café, sugeriu o moço. Ainda falta escutarmos o homem e a mãe. Mila levantou e, como tinha água quente numa panela e o fogo estava aceso, ela fez o café. Os quatro tomaram, e olharam para o homem. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 5. O homem e a mãe. O homem suspirou e contou. Vocês são os únicos a saber o porquê desta viagem. Saí de casa para matar uma pessoa. O dono desta casa? O moço se assustou. Matou o Zed? Mila também se assustou e quis saber. Você é o assassino? Indagou a moça. Não matei ninguém, afirmou o homem. Disse que saí de casa para fazer isso. A enchente me impediu de ir aonde deveria. Não matei o Zed. É melhor contar o que aconteceu, e desde o começo. O homem fez uma pausa, os três estavam atentos. Moro, o homem falou compassadamente, num sítio, sempre morei na zona rural, meus pais eram sitiantes. Frequentei a escola com meus irmãos, trabalhei no sítio e, com meu trabalho e a ajuda de meu pai, comprei umas terras, o sítio em que resido. Nessa época namorava minha esposa, que é também filha de sitiantes. Sempre amei minha esposa, combinamos muito, tivemos 3 filhos, 2 homens e uma menina. Meus filhos estudaram na cidade. Nunca tivemos problemas com eles, os 2 rapazes são boas pessoas, são trabalhadores, atualmente são casados,
Um deles mora e trabalha comigo no sítio, o outro mora na cidade, é dono de um mercadinho. Tenho 4 netos, 2 de cada filho, eles são pequenos. O homem deu um suspiro profundo, todos sentiram ser doloroso, após, voltou à sua narrativa. Então, como disse o moço, e a moça repetiu, então algo muda, desmorona, acontece algo que muda a nossa vida. Aconteceu. Minha caçula, uma garota bonita, educada, pessoa boa, tinha muitos amigos, todos gostavam dela. Era bem mais nova que os irmãos, tivemos os 2 meninos com diferença de 1 ano e 8 meses. A menina nasceu após 7 anos do último. Meus filhos, para ir à escola, andavam um pedaço, iam pela estrada por uns 15 quilômetros até uma outra estrada, em que passava o ônibus escolar. Quando pequenos eles não iam sozinhos, a mãe, uma empregada os levava e buscava no ponto. Maiores, eles iam sozinhos. Quando a menina foi para a escola, os irmãos já haviam saído. Ela ia sempre com 2 amiguinhas, e minha esposa costumava levá-la e buscá-la. No último ano, as amiguinhas haviam terminado os estudos e ela não teve mais companhia. Com ela maior, 11 anos, ia ao ponto de ônibus e voltava sozinha. Pensávamos que não havia perigo. Mas um dia então aconteceu. Ela atrasou, minha esposa sentiu um aperto no coração, ficou inquieta e resolveu ir ao ponto de ônibus. Não a viu e esperou no ponto. Viu o ônibus retornando, porque já havia levado todos os estudantes e voltava para a cidade. Minha esposa parou o ônibus e o motorista afirmou que nossa filha havia descido como fazia todos os dias. Minha esposa se apavorou, gritou por ela e retornou. Eu soube que ela não chegara em casa e, com empregados e meu filho, fomos procurá-la. Foi a minha vez de sentir um aperto no coração. Andamos ao lado da estrada. Eu escutei um grito terrível de meu filho, ele a encontrou. Estava morta, alguém virou seu pescoço, o torceu e a estrangulou, ela estava com as vestes rasgadas e seminua. Eu a olhei e fiquei parado, não tive forças nem para me mexer. Meu filho tirou a camisa e cobriu o corpo dela. Um empregado foi à cidade buscar a polícia e todos os empregados saíram procurando a pessoa, o homem que fizera aquilo. Os policiais chegaram, meu filho me levou para casa, eu estava em choque, não falava nem chorava. Minha esposa chorou aflita, ficou desesperada. 2 policiais levaram o corpo de minha filha para a cidade e um deles foi buscar roupas para vestir nela, foi minha nora que arrumou tudo. A polícia procurou por alguém diferente que pudesse ter estado por ali, não encontrou ninguém. O velório, o enterro foi muito triste. O crime comoveu a todos. A polícia investigou, e o resultado foi, viram um carro de uma cidade que fica do outro lado do Rio Maior. Viram esse carro ir e voltar. Foram atrás, descobriram que o dono do carro era um moço de família rica e, ao abordá-lo, viram que ele estava com arranhões nos braços. A mãe dele jurou que ele estava em casa com ela. Tudo indicava que fora ele, mas, como não houve flagrante, era réu primário e a família contratara 2 bons advogados, ele ficou em liberdade e foi somente após 3 anos que houve o julgamento. Foi algo deprimente, tudo indicava que fora ele, mas não havia provas suficientes. As pessoas viram o carro, uma delas o viu. O empregado das balsas que levam carros havia afirmado que vira o moço e o carro indo e voltando, mas, depois de 1 ano, esse empregado das balsas faleceu. De nada adiantou o depoimento das pessoas. Ele não foi condenado. O homem suspirou novamente, não chorou, mas encheu os olhos de lágrimas. Vendo que os 3 estavam atentos, voltou a falar. Faz quase 4 anos que minha filha morreu, e assassinada de forma brutal. Tornei-me, após a morte dela, uma pessoa amarga, nunca mais ri, fiquei triste e sempre penso, e se tivesse ido buscá-la?
E se ela não estivesse sozinha? Não adianta, interrompeu o moço, pensar assim. O se não deve fazer parte de nossas vidas. Eu sofri por isso, pensei muito, e se não tivesse agido errado? E se não fosse arruaceiro? E se não tivesse ficado com aquela mulher? Mas o fiz. Por favor, homem, deixe-o-se para lá. Continue a contar, por favor. Você tem razão, moço. O homem voltou à sua narrativa. Ali, por aqui, nunca havia tido crime assim, tão brutal. Nunca pensei que poderia haver esse perigo. Não nos precavemos. O julgamento foi horrível. Os advogados faziam perguntas que deixavam as testemunhas hesitantes, levando-as a pensar que poderiam ter se confundido. A mãe dele jurou que ele estava com ela naquele dia, e a irmã, que os dois brigaram e que ela o unhara, por isso os braços dele estavam arranhados. Por aqui não se fazem exames, poderiam ter tirado de debaixo das unhas de minha filha a pele, e isso poderia, após a análise, ser suficiente para condená-lo. Temos a certeza de que foi ele. Escutamos conversas de que ele também atacou outras adolescentes, meninotas, não as matou e, para não ser denunciado, deu dinheiro para os pais dessas garotas. Resultado, ele foi inocentado, não ficou nenhum dia preso. O homem fez outra pausa, mas logo continuou a contar,